Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Vamos lá, aula 5, a expansão da cafeicultura no Brasil. Então vamos lá. O texto a seguir trata dos lugares por onde a cafeicultura se expandiu ao longo do tempo no Brasil. Então aqui nós vemos uma imagem de imigrantes na colheita do café em fazenda no interior do estado de São Paulo em 1920. Então a cafeicultura durante muitos anos perdurou no Brasil e o Brasil foi um dos maiores produtores de café, tá? O café é uma planta originária da África e foi trazido para o Brasil cerca de 250 anos atrás. Até 1850, a produção comercial de café ocorria em partes do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, até 1850, a produção do café era principalmente nesses estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Até porque nessa época, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Então, entre 1850 e 1950, o cultivo do café se expandiu, ou seja, aumentou, se espalhou pelo país. E outras partes do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo começaram a produzir mais, além do estado do Paraná, de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, a partir desta época, 1850 a 1950, desses 100 anos, o café, a plantação, o cultivo do café para produção comercial se expandiu nas regiões que eram vizinhas a Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo também começaram a produzir café. Interessante vocês saberem aqui que Rio de Janeiro e São Paulo tinham importantes portos, então era por onde café saía e ia para outros países da Europa. A partir de 1950, a cafeicultura expandiu-se para terras que hoje formam Mato Grosso do Sul, partes de Goiás e outras partes de Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Então, além desses estados que a tia falou, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná começaram a ser grandes produtores de café a partir de 1950. Então, vamos às atividades. Nós estávamos falando sobre a cafeicultura no Brasil, de como o café, como produto comercial, se expandiu, como as fazendas de café foram se expandindo, foram aumentando a quantidade de fazendas de café, porque os produtores de café viam que o café, na época, era um bom negócio para se ganhar dinheiro. Então, do que se trata o texto? Trata-se dos lugares por onde a cafeicultura se expandiu ao longo do tempo no Brasil. Então, o texto está falando principalmente dos estados onde o café, onde a cafeicultura, o cultivo do café se expandiu, tá? 2. Quais expressões utilizadas no texto marcam a passagem do tempo? Até 1850, entre 1850 e 1950, a partir de 1950. Então, lembra que a tia explicou? Nós estávamos até na escola nessa época, né? Quando a gente estava falando dos idosos, né? Das mulheres de família que saíam para trabalhar. Então, lembra que a gente teve já uma atividade parecida com expressões temporais? São expressões que são utilizadas no texto para marcar a passagem do tempo, de como o tempo passou,
de como o tempo mudou as coisas, né? Então, essas expressões são as expressões que marcam a mudança de tempo na cultura cafeeira do Brasil. 3. Complete as frases de acordo com o texto. Então, a expansão da cafeicultura até 1850, o que aconteceu? A de café ocorria em partes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ao que? A produção, a expansão, produção comercial. Então, o café era produzido comercialmente, ou seja, em grande quantidade para poder vender para outros países. Então, até 1850, Rio de Janeiro e São Paulo eram os principais produtores comerciais de café. Entre 1850 e 1950, então durante esses 100 anos, muita coisa mudou. E o cultivo de café se expandiu para outras partes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de parte do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. E a partir de 1950, a expansão atingiu outros estados, a expansão da cafeicultura, como o próprio título da tabela diz. Então, de 1850 a 1950, a produção comercial se expandiu. E a partir de 1950, ela começou a atingir outros estados que não se interessavam antes pela cultura cafeeira. 4. Observe as imagens da cidade de São Paulo ao longo do tempo. Então, nós temos aí o Largo e a Rua de São Bento, que fica no centro de São Paulo. Ainda existe, tá, gente? Só que esse lugar, claro, com a passagem do tempo, mudou. Não se usa mais carruagens, carroças como meio de... Até porque São Paulo é um lugar onde cavalo não fica andando na rua, né? Com pessoas, não ficam andando de carroça na rua em São Paulo. Então, a capital hoje é muito movimentada por automóveis. Mas olhando aí essa imagem do Largo da Rua de São Bento, principalmente, vocês observam que são casas simples, sobrados, né? Em 1887. Com o decorrer do tempo, São Paulo começou a aumentar a quantidade de habitantes, a era industrial chegou, né? Os carros começaram a chegar no Brasil, as indústrias, as grandes indústrias começaram a chegar no Brasil. Então, São Paulo, a capital de São Paulo, começou a crescer. Aí, em 1930, tem a Praça da Sé, que ainda existe. Em São Paulo, vocês já conseguem ver a movimentação de automóveis, prédios altos, né? E, atualmente, você vê até arranha-céus na cidade de São Paulo. Então, olha como a cidade de São Paulo mudou, né? Mudou muito. Letra A. Escreva um pequeno texto sobre o crescimento da cidade de São Paulo ao longo do tempo. Então, vocês vão se basear no quê? Nessa leitura de imagens. Vocês vão olhar essas imagens, vão analisar a passagem de tempo dessas imagens e vão escrever um pequeno texto sobre como a cidade de São Paulo mudou ao longo do tempo. Vocês podem até usar as expressões que a gente conheceu no exercício anterior, 1850, 1950, então vocês vão usar expressões de data. Então, em 1887, a cidade de São Paulo, vocês podem começar assim o texto. Com o decorrer do tempo, em 1930, São Paulo, e hoje, atualmente, São Paulo é assim, assado. Então, vocês vão construir um texto com as palavras de vocês, analisando essas três imagens, tá? Essas três passagens de tempo que vocês têm aí.
Então, não é para fazer pesquisa, é para vocês analisarem essas três imagens disponíveis e construir um texto com as próprias palavras. Lembrando, todo texto precisa de título, precisa de começo, meio e fim. Então, vocês vão iniciar. Como é que é o início? Vocês vão falar do início. Então, o início é 1887, a primeira imagem, é o início. Então, vocês vão começar o título, né? Vão colocar um título no texto. E aí, do título, vocês vão partir para o começo do texto. No começo do texto, vocês vão falar o quê? Vocês vão dar início ao que se trata o texto. Sobre o que vai falar o meu texto? É o título. Você vai desenvolver o título. Esse texto fala isso, fala aquilo, taraná. Início, antigamente, por volta de 1887, São Paulo, o município de São Paulo, vocês podem usar essas palavras. O meio, então, com o decorrer do tempo, em 1930, esse já é mais ou menos o meio do texto. E o fim do texto, vocês vão finalizar. Enfim, atualmente, o município de São Paulo encontra-se, tarará. Então, na construção do texto, vocês vão analisar as imagens, vão colocar título, começo, meio e fim. O começo introduz o texto, você vai começar a falar sobre o que se trata o texto. No meio, você vai desenrolar o texto. No final, você finaliza o texto, você acaba o texto. Cuidado com a coesão, com a coerência. Tá tudo certinho, a palavra tá concordando com a outra, plural, singular, tem ponto final, tem vírgula, letra maiúscula. Caprichem aí nesse texto, que eu quero ver como é que tá o desenvolvimento de vocês na criação de um texto de geografia, tá certo? Qualquer coisa, eu estou disponível para vocês no meu e-mail, tá? Vocês podem perguntar qualquer coisa. Um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.